Fala pessoal, bom dia. Então, ou boa noite ou boa tarde para quem está assistindo este vídeo em qualquer outro horário. Feliz ano novo e que Deus abençoe cada um de vocês Deus abençoe cada um de vocês nessa luta em relação ao ceratocone. Então, aí eu tô aqui sempre falando sobre alguma coisa relacionada a como cuidar, enfim, alguma coisa mais científica, enfim, alguma experiência que eu tenho em relação ao ceratocone. Mas ontem, como eu participo do grupo do Facebook, eu vi ontem uma menina lamentando a questão dela sofrer, né, por parte da família, como se fosse algo abusivo mesmo, porque os familiares a chamam de cega pelo fato dela ter o ceratocone, enquanto ela estava magoada com isso. E perceba que ela compartilhou onde? Numa rede social, num grupo. Então ela desabafou ali, né? Então perceba que ela não tinha outro lugar talvez para estar falando sobre aquilo. Então, aquilo, como eu estudo algumas áreas, né? Acho interessante algumas coisas que sejam necessárias estudar, né? Como filosofia, essa questão psicológica mesmo. E eu olhei aquilo com um olhar um pouco mais, sabe, um pouco mais íntimo, assim, né? Pensando assim, como essa menina, o que ela está passando, né? E essa questão familiar, e aí vamos falar um pouco sobre isso, que é importante. Essa questão familiar, ela é muito imprescindível, assim, para a pessoa ter um desenvolvimento grave do ceratocone, eu acredito. Por quê? Porque mexe com o emocional. Então, essa menina provavelmente ela está sofrendo esse tipo de, como se fosse um preconceito mesmo, sabe? De dizer assim, eu não tô nem aí com o seu problema ele não é exatamente o problema, sabe? A família não tem esse olhar o quê? Esse olhar minucioso, esse olhar delicado, ou seja, é um olhar de repulsa, ou achar que aquilo é qualquer coisa, sabe? Então nós sabemos que o ceratocone não é qualquer coisa. E aí eu fiz um paralelo a uma questão, né? Você pode concordar ou não, mas assim, para o cristianismo, ou para a ideia cristã, né, como é o exemplo de Jesus, né, como vocês sabem, as pessoas vão acreditar ou não, vai achar que o Jesus é uma figura, é uma lenda, ou que nem existiu, enfim. Eu acredito, mas enfim, cada um tem sua opção. Mas a questão é que a ideia cristã, a ideia que povoa, ou que povoou, que faz parte da formação da nossa civilização ocidental, de algum modo, essa ideia de o quê? De não deixar que as pessoas diferentes elas sejam excluídas. É um amor cristão, quer dizer, se a pessoa tem um problema de visão, se a pessoa é portadora de alguma deficiência como PCD, né, como se diz o termo hoje, essa pessoa não deve ser excluída. Essa pessoa deve ser o quê? Essa pessoa deve ser... A sociedade é que tem que se adaptar para que essa pessoa, certo? Hoje, legalmente, é a sociedade é que tem que se adaptar para essa pessoa viver bem, não é ela ser excluída. Você perceba que nos índios, que tem um aspecto religioso na vida deles ali, mesmo que a gente considere isso pagã como cristãos. Os índios, uma pessoa, geralmente, dependendo da tribo, uma pessoa que nasce deficiente, eles enterram uma criança viva. Nós, dessa civilização ocidental, não fazemos isso. As pessoas com problemas, com ceratocone, qualquer outro de problema, não é um problema, com uma portadora de uma deficiência. Essas pessoas não são excluídas, essas pessoas são o quê? Essas pessoas são amadas. Certo? E por que eu estou falando tudo isso? Por quê? Porque talvez nessa família e nesse contexto falte isso. Falte um olhar amoroso, um olhar de amor, de carinho e de entendimento que aquela pessoa não deve ser excluída. Sabe? Então, falta esse aprofundamento, né, de entender o que é realmente um amor. Né? Certo? Tudo bem, eu estou aqui dizendo que essa pessoa deveria ser cristã? Não, não é isso que eu estou dizendo. A questão é que é o quê? Que eu fiz esse paralelo para dizer que
essa influência cristã que está intrínseca praticamente na nossa civilização, porque nós somos colonizados, e essa cultura, mesmo com o sincretismo, mesmo com toda a coisa, está dentro da nossa sociedade. A moral, enfim, vem dessa questão. Vem do direito romano, vem de filosofia grega, tem influência. Então, mesmo você querendo ou não. Então, essa família, mesmo querendo ou não, ela está compartilhando de alguma forma valores morais cristãos, mesmo que na prática eles não estejam fazendo. Então, falta esse olhar de entender, mesmo que eles não sejam realmente cristãos, mas falta esse olhar de entender o amor realmente. Está faltando isso. Eles podem até ir para outra religião e tudo mais, mas vai ter um fundamento ali, vai ter algo, eles vão despertar nele algo por causa da nossa, dessa influência cristã que está em tudo, mesmo que se aprofunde em outra religião. Então, para não ficar muito longo, mas o que é que isso mexeu muito com o entendimento da coisa, né, sobre essa visão sobre aquela menina específica que realmente em relação à questão familiar, porque a questão familiar vai influenciar muito, né? Então, os familiares, para fechar, né, os familiares eles precisam o quê? Entender o problema, estar junto com ela, e se possível estar bem de próximo mesmo nas consultas, sabe? Cuidar dessa pessoa, principalmente uma criança e tal. Então é necessário, né, que esses familiares abram os olhos para isso. Infelizmente, eu creio que o ceratocone de algumas pessoas podem até se agravar. Por quê? Por causa desse problema familiar mesmo, porque o psicológico vai. Então falta o quê? Falta esse amor, falta esse entendimento, falta esse entendimento que não excluir a pessoa. E isso vai passar por quê? O entendimento que é o amor de verdade. E eu creio que seja isso, né? Eu queria falar um pouco hoje, essa reflexão sobre esse contexto todo, essa família. Então, se você conhece alguém que tem ceratocone e está passando por esse problema, então essa ideia de chamar outra pessoa de cega, ela não pode acontecer nunca, né? É como se você excluísse a pessoa, como você dissesse assim, não, seu problema não é nada, não importa, você está fazendo frescura, ou realmente isso aí é palhaçada, sabe? Então falta esse entendimento, há um processo de exclusão aí. Então os familiares precisam entender, para não ficar longo o vídeo, os familiares precisam entender o que é realmente cuidar de uma pessoa quando está com problema, principalmente em relação ao ceratocone. Eu fiz essa reflexão, esse paralelo aí, né, para quem tiver algum familiar, alguma criança e tal, que tem ceratocone, compartilhe esse vídeo para refletir que não é a melhor opção você chamar a criança ou descobrir o ceratocone de cega, né? Isso é horrível, para a pessoa que está lidando com um problema ou com qualquer outro problema. Eu espero ter refletido para que a pessoa entenda qual é a essência, o que deve ser mudado aí, né? Para que aquela outra pessoa não seja excluída. E isso, obviamente, vai ajudar que a pessoa lide com o problema melhor, ou que a pessoa viva melhor com o problema, ou até se cure do problema, porque o psicológico ele vai influenciar com certeza, obviamente. E é isso, pessoal, abraço. Eu espero que esse vídeo chegue em alguns pais que estão tratando as crianças que têm ceratocone de uma forma errônea, e enfim, ou familiares, para ter essa sensibilidade, certo? Porque o que você fala, a sua palavra que você fala, para você não pode não fazer sentido nenhum e tal, pode ser de boa, mas para a pessoa que está ouvindo e tem um problema, pode ser uma marca, um problema muito grande. E é isso, pessoal, um abraço, fique com Deus, se cuidem.